Com grande prazer que eu aceito o convite aí que vem apresentar uns dados, umas ideias, dessa vez do mercado americano, por isso que dei o título The Battle for the Home. Na verdade, é um aspecto que eu acho que a gente vê bastante aqui no Brasil também, que estamos discutindo o dia inteiro, de ontem também, que é justamente o campo competitivo da conquista do mais importante, que é o consumidor, o nosso cliente final do setor. Quando eu proponho olhar um pouco algumas características do mercado americano, não é porque eu acho que a gente aqui no Brasil devemos se espelhar e profundamente copiar as características americanas, porque eu acho que, em alguns aspectos, a gente vê até tendências culturais de mercado que até supera. É só vendo, por exemplo, a aceleração de receita por aplicações não voz nas redes móveis no Brasil, já começa a alcançar taxas relativas ao que a gente vê nos Estados Unidos. Também, quando a gente vê o perfil do usuário de internet hoje, a gente vê uma média em grandes grupos que ultrapassa o tempo utilizado na internet, comparado com o usuário americano também. Eu acho que um exemplo bem interessante que eu notei outro dia é um site que ganhou velocidade nos últimos meses, chamado LinkedIn, que é um conceito de interligar profissionais de todos os ramos no mundo inteiro que usam, vamos dizer, as suas ligações pessoais para montar grupos de contato. Essa rede, ultimamente, acho que consiste de 150 mil pessoas, todo mundo pode entrar, totalmente livre, onde mais ou menos 35 mil desses são brasileiros. Então, quer dizer, a maior parte, isso é divulgado no site deles, a maior parte deles, percentualmente, a área mais densa é o Brasil. Isso é um aplicativo, uma ideia americana, muito elogiado por revistas americanas também. Então, acho que aqui no Brasil a gente vê bastante tendência que faz com que a gente pode sair na frente com o nosso modelo de negócio. Bom, o que eu escolhi trazer para a gente hoje são alguns dados justamente no campo da batalha para o usuário final. A palavra Triple Play já é bastante conhecido por todos nós. Este modelo aqui é um modelo um desenho que a gente vê já há uns quase 10 anos atrás pela primeira vez. O que é interessante nele é aquela linha de onde a gente está hoje. Realmente a gente já vê que ele está entrando na faixa que marca que a batalha está começando com uma convergência desses três tipos de aplicativo, que é o aplicativo de telefonia tradicional, com tráfego e aplicativos baseados em redes de dados, e o conteúdo e a mídia, entrando numa convergência onde as mais diversas empresas começam a competir na mesma área, no mesmo campo. E quando a gente olha os aspectos principais do mercado americano, a gente vai ver que tem muitas semelhanças com o mercado brasileiro. Esse slide aqui é só para mostrar os grupos principais que agora entram na batalha do acesso às residências americanas, os operadores de satélite. A gente vê isso aqui no Brasil também. Foi até anunciado recentemente as iniciativas da Inmarsat também no BGAN, que eu acho que é algo que é muito interessante, em banda larga via satélite também, que eu acho que vai operar em preços mais acessíveis do que a gente tem visto. Operadores a cabo, a gente tem visto também especulações em relação à convergência e junção de empresas aqui no Brasil, que eu acho que é interessante, vendo o movimento da Embratel e de outros aqui no Brasil. Logicamente, operadoras sem fios, de longa distância, de acesso local e de o que os americanos chamam de fixed line replacement, que aqui eu acho que principalmente a Vesper tem proposto de tomar parte do mercado e que também acabou entrando numa jogada de convergência juntando com Embratel. As características gerais
no mercado americano é em torno de 180 milhões de linhas instaladas. No início do ano eram em torno de 30 milhões de usuários de banda larga. Acredito que isso já está mais próximo às 35, subindo para 40. O que é interessante é que, inicialmente, as operadoras de TV a cabo que oferecem serviços IP e outros que oferecem serviços de Voice over IP ainda vão depender, por um tempo, das operadoras tradicionais de telefonia para completar suas chamadas para os clientes que não estão conectados a uma rede IP. Agora, como a banda larga cresce mais ou menos a 40% por ano, e isso é um precedente principal para a telefonia IP, este aspecto pode mudar. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe em relação a isso. Uma outra característica importante é que as operadoras de telefonia acesso local, neste momento, estão perdendo uma taxa de 12% por ano em receita por aqueles usuários que estão cancelando a segunda linha de escada em casa, nas residências americanas, para substituir para a banda larga. Então, com isso, é visto pelos analistas que os operadores de TV a cabo podem captar entre 5% a 20% dos 200 bilhões de dólares anuais de telefonia dentro dos próximos 10 anos. Outra característica que eu acho interessante é que se estima hoje que em torno de 60% a 65% da receita das empresas de acesso local, das empresas BELS ou RBOX, vem justamente do serviço local. Isso deve gerar em torno de 75% do lucro dessas empresas. Agora, com Voice over IP, sendo cada vez mais atrativo, será um desafio de manter esse negócio. E, para compensar para essa possível queda de renda de lucro, hoje em dia, essas operadoras oferecem, principalmente, serviços de Voice over IP gerenciado, como Managed Services, para as empresas de grande porte, e também tem outra modalidade de produto, que é a conectividade de Voice over IP para o segmento de consumo, que oferece terminar a um preço fixo mensal, as chamadas Voice over IP, a um preço de em torno de 15 a 35 dólares mensais. Agora, a questão é que o que determina a velocidade com que as empresas BEL, os RBOX, neste momento, vão começar a canibalizar seu próprio negócio. Eu acho que é justamente aí que a batalha do cliente final ele entra na jogada, porque vai ser a temperatura dessa batalha que vai forçar essas empresas a começar a propor negócios que, na verdade, até um certo ponto, contradiz a natureza deles, porque vai diminuir a margem e a receita deles nesse aspecto. Uma pesquisa de 270 empresas foi revelado que 70% das empresas nos Estados Unidos hoje pretendem ou podem votar por Voice over IP nos próximos 2 anos. Uma outra pesquisa que eu acho que pode também enquadrar um pouco a nossa análise desse aspecto, que foi feito com 42 empresas, onde 70% tem uma receita anual acima de $1 bilhão, é que 66% já está utilizando o Voice over IP e mais de 20% está testando. Isso não quer dizer que eles utilizam isso na sua totalidade, mas eles já incorporaram a tecnologia de algum nível, algum grau, dentro das empresas hoje. Hoje a gente vê que 10% do tráfego global já roda em cima de Voice over IP. Agora, muitos de nós, como usuários, nem notam isso, porque isso não é transparente para nós, que ainda utilizamos os terminais, os aparelhos convencionais. Mas se estima que, em 2009, em torno de 40% das chamadas efetuadas nos Estados Unidos já vão ser efetuadas através da internet.
E isso é um campo que ainda não tem regulamentação, então acho que isso vai ser um assunto também que precisa ser discutido, até que momento que isso pode facilitar ou não para as operadoras migrar para um campo que ainda não tem uma regulamentação comparável com as redes tradicionais de telefonia. Uma outra característica interessante mencionar, eu acho que empresas como Verizon, SBC Communication e Bell South, eles têm em torno de 30% da receita deles que vem via serviços de unbundling, que são chamadas, que eles completam por outras empresas. Agora, assim que as tecnologias de acesso alternativo ou diferentes a esses acessos normais, né, o tradicional, do acesso metálico, então esse tipo de negócio pode se tornar menos interessante. Então, quer dizer que essas operadoras fixas hoje, eles estão enfrentando uma possível ameaça de uma discussão que até recentemente era muito interessante, muito quente, que era o unbundling, vai ser até ultrapassado pelos acessos alternativos de Voice over IP. Né? E, consequentemente, pode até perder uma parte dessa receita, que hoje constitui mais ou menos 30% da receita. E como é que isso pode acontecer? Bom, a gente vê uma empresa como Time Warner, operadora de TV a cabo, eles pretendem lançar uma possibilidade de fazer um bundle de Voice over IP com TV a cabo, quer dizer, é um produto pronto, não precisa de instalar aplicativos específicos em micro, não vai precisar de um conhecimento específico, especial do usuário final para fazer isso. Isso é um produto que empacotado. Isso eles esperam poder, durante este ano ainda, apresentar na maioria dos mercados deles. O que eu acho que é interessante é, um caso deles, que em Portland, 18% dos assinantes atuais de TV a cabo já pagam $40 por mês para fazer chamadas locais e de longa distância, e ambas ilimitadas. Quer dizer, pode ligar quando quiser, dentro do território americano, por $40 por mês. Verizon já disponibilizou aplicativos de Voice over IP para suas residenciais este ano, e o Qwest pretende fazer isso nos 14 estados onde operam até o final de 2004. É interessante observar que qualquer residência que tem TV a cabo ou que tenha um acesso via DSL, na verdade está pronto para adotar Voice over IP. E nós sabemos que essa penetração, hoje, ela é razoável. Um acesso Voice over IP pode ser instalado por um preço que é mais ou menos de 10% a 20% do preço de instalar um acesso de linha de escada convencional. E o número de acessos, consequentemente, também cresceu. De 2002 para 2004, a gente vê um crescimento de 1 a 5 milhões de acessos, estimado até o final deste ano. Um exemplo do ganho que pode ter isso foi... Onde a energia caiu era justamente num dado interessante que eu acho que foi calculado e divulgado no início deste ano pela Nasdaq, que é um grande consumidor de telefonia, a gente sabe dessas bolsas de valores, e que conseguiu cortar os seus gastos com telefonia, que estava em torno de $100 milhões por ano, num tamanho de mais ou menos 40 milhões, implementando uma rede de Voice over IP para substituir as 15 redes distribuídas que tinha para a telefonia tradicional. Além disso, a IBM divulgou que espera mudar mais ou menos 80% dos 300 mil empregados para Voice over IP até 2008. Um outro aspecto que eu acho que é interessante, que às vezes é pouco levantado em relação a Voice over IP,
é justamente os gastos que tem com o que os americanos chamam de Moves, Adds and Changes, os MACs. Uma pesquisa do ano passado mostra que, hoje em dia, o custo por MAC é $119, inclusive empresas que têm empregados pendurados em PBX, e que, em média, são efetuados mais ou menos 0,9 MACs por empregado por ano. Então, isso é um custo adicional considerável. Cada MAC, mesmo em PBX, consome mais ou menos de 1 a 2 horas de trabalho. Quando a gente vê outro cenário com Voice over IP, a gente vê um quadro bastante diferente. O MAC de telefonia IP é executado uma média de 15 minutos e tem um custo de $2,50. Então, isso também é uma redução bastante elevada que tem que ser considerado, que é a flexibilidade da configuração da rede IP em relação à flexibilidade da rede comutada tradicional. Em relação a essa flexibilidade, eu achei interessante também trazer algo que mostra a convergência, né, que são serviços móveis que agora começam a interferir com o serviço de banda larga, e a gente tem várias propostas já existindo e está vindo mais aqui para o final do ano aqui no Brasil, que é justamente banda larga via os modems sem fio. Hoje em dia, a Verizon Wireless já oferece um serviço combinado com cobertura nacional de 1x e VDO, onde é pago $80 por mês para ganhar um acesso ilimitado de todo o território, inclusive com volume ilimitado também. Logicamente, a cobertura de IVDO ainda é um pouco restrita a alguns mercados, mas, saindo desse mercado, cai para a velocidade de 1x, que, em muitos casos, também é suficiente, dependendo do aplicativo. Mas, então, isso só para mencionar que as empresas de acesso móvel, que têm os braços celulares também, conseguem entrar nessa batalha para a banda larga, para o cliente final. Então, quais são as características que a gente pode prever do consumidor no futuro? Eu fiz uma série de constatações aqui que eu acho que são importantes debater ou discutir. E é que o jovem tem cada vez uma tendência de largar a telefonia tradicional e usar a telefonia móvel para voz, 100%. Isso é uma característica que a gente vê nos Estados Unidos, eu vou entrar um pouco mais em detalhe de como é que isso acontece. As operadoras já começam e têm uma tendência de oferecer as linhas de banda larga, de DSL, sem o acesso discado tradicional. Já é uma espécie de unbundling também, de vender os dois produtos separadamente, já que muitas pessoas estão optando para ter acesso principal de voz via um telefone celular. As operadoras de TV a cabo, focando em HDTV, TV de alta definição, internet de alta velocidade e implementando redes residenciais sem fio. A operação tem que ser fácil e simples. Eu acho que, quando ando em Triple Play, onde a mídia também tem um componente muito forte, eu acho que é interessante fazer um paralelo com as tecnologias de TV, que aqui no Brasil tem uma penetração extremamente alta e ninguém discute, por exemplo, ninguém entre o usuário final, ninguém especula em que tecnologia que está usada lá diariamente, a não ser quem opera o sistema que está por trás. Então, já temos uma face para o usuário que é conhecido, que é normal, que é tranquilo, que a gente precisa também para um pré-requisito muito importante para os aplicativos de Voice over IP. Não é a tecnologia que é interessante, mas é a experiência do usuário final e o empacotamento e a maneira que isso é levado ao mercado. Banda larga, de uma maneira geral, está vindo para melhorar a qualidade de vida e dar conforto. E eu acho que no Brasil também, eu acho que o componente de segurança não deixa de ser importante também.
A banda larga permite que a família esteja bem informada, que tenha um acesso interativo e personalizado a notícias do mundo inteiro, junto com filmes, programas educacionais e jogos. Uma discussão, um debate que a gente já tem aqui no Brasil há um tempo. O dispositivo de comunicação deve ser integrado no ambiente residencial. Quer dizer, um micro que está escondido lá no cantinho, no dormitório, já não é a maneira mais legal de implementar este ponto de acesso que vai ter dentro de casa. Tem uma tendência de que os moradores vão usar uma espécie de tábua sem fio, que é uma tela que eles vão poder transportar e usar em qualquer lugar dentro da casa, e que funciona como um acesso para e-mail, web browsing, um álbum de fotos, e, de uma maneira geral, escola de mídia, e pode até funcionar como uma tela de TV, ou pode funcionar como um controle remoto para o que os moradores queiram assistir em TV. Então, essa tábua, ela traz mobilidade para a residência, e os moradores podem ter acesso de qualquer lugar dentro da casa, ou mesmo ao redor da casa, jardim, garagem, etc. E ele também traz o componente de segurança, que aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tem sua importância, que pode ligar as câmeras, por exemplo, de controle de acesso a condomínios ou às próprias casas. Foi falado durante muitos anos sobre a geladeira com a tela embutida, né, inclusive na Ericsson. Acho que já faz 10 anos, mais ou menos agora, que a gente já apresentou essa ideia pela primeira vez. Hoje, isso já existe como um produto pronto, venda de mercado. O Samsung já traz ao mercado americano a geladeira com uma tela, com essa tábua embutida. Pode retirar ele, e ele funciona via tecnologia sem fio, ainda continua ligado à rede, todas essas funcionalidades. E está meio no início agora do ciclo de venda desse produto, mas ele é comercializado a em torno de $5.000. Então, ele permite assistir a DVD e fitas de vídeo através de uma conectividade com a máquina de DVD ou de vídeo. Ele proporciona conectividade à internet, pode fazer compras online, informações, mensagens instantâneas, integrados, por exemplo, com funcionalidade de push-to-talk, né? Lembrando que isso é uma funcionalidade de um aplicativo que roda em redes IP também, na tecnologia do protocolo SIP, e, portanto, também começa a penetrar as redes fixas também, né? Então, pode-se formar grupos, por exemplo, de usuários na tela, e chamar todos simultaneamente, se for amigos, grupos de trabalho, família, etc. Também possibilita a comunicação de vídeo em tempo real. A tábua ela já vem com uma câmera embutida nela, e a largura da banda de transmissão também permite que se executa sessões de transmissão de vídeo dessa câmera em tempo real, junto com os demais usos que estão sendo feitos, tá? Então, funciona como uma espécie de infocenter, tá? Que tem lista telefônica, os e-mails, tem agenda da família, além de logicamente, servir para, como gerenciador da própria geladeira e conteúdo dessa, né? Não esquecendo. Então, o que eu acho que é importante aqui é entendendo como é que as redes residenciais sem fios, né, de pequeno alcance, podem trazer uma mudança significativa para o mercado norte-americano. A penetração das redes ela é promovida pelas operadoras de TV a cabo e DSL, onde, no passado, uma operadora desse instalava um modem, às vezes um modem com múltiplas portas, para ligar vários micros, mas que hoje em dia a gente vê que já é oferecido inicialmente um modem sem fio. Antigamente, além de pagar mais caro para esse acesso sem fio dentro de casa, se pagava mais em torno de $5 a $10 por mês para ter suporte a tal solução. E isto está mudando agora. O Verizon já oferece a seus novos assinantes de DSL um desconto de $100 na compra de um equipamento, um roteador sem fio. E essa
A oferta aqui está disponível, vai ser disponível agora durante o mês de julho, então uma coisa bastante nova que está entrando agora, e que permite múltiplos acessos na residência em wireless LAN por todos os aparelhos que operam neste modo. Então, quer dizer, esta tendência vai aumentar bastante o valor percebido dos hotspots públicos, onde a indústria meio começou querendo introduzir wireless LAN em hotspots de fora para dentro. Mas eu acho que muitas operadoras já veem que o movimento é o contrário. As pessoas têm que utilizar e vendo o valor em casa para trazer o modo que eles utilizam isso de casa para o espaço público e para o espaço corporativo e de trabalho também. E no mercado americano também, como o custo do laptop já está circulando mais ou menos em torno de $1.000, a gente vê que as pessoas estão substituindo seus desktops por laptops, já com a conectividade wireless LAN embutida, para poder se conectar no trabalho, em público, em casa, através dessas redes móveis. Então, com essa expansão do wireless LAN em residências, o próximo passo para a Voice over IP está muito pronto, inclusive fazendo isso através de telefones sem fio dentro do ambiente residencial. Então, uma outra característica que eu acho importante trazer nessa convergência é justamente o perfil do usuário celular, que a gente vê principalmente o segmento jovem nos Estados Unidos, são grandes usuários de serviço celular. Muitas operadoras oferecem hoje em dia de 1.000 a 3.000 minutos por mês para esse segmento. A proposta mais agressiva neste momento que a gente está vendo agora é T-Mobile, que oferece 3.000 minutos em qualquer horário do dia por R$50. E lembrando que, normalmente, o usuário que usa mais, ele está em torno de 1.500 a 2.000 minutos, mas já estamos vendo esse segmento de usuários que apenas utiliza o celular, jamais utiliza o telefone fixo mais. Uma outra característica importante é o uso de SMS, para a expansão do serviço de voz, ou em extensão do serviço de voz. Principalmente, isso vem da cultura de mensagens instantâneas da internet. E a gente vem vários exemplos onde o usuário que está acostumado com esse serviço na internet, quando ganha um telefone ligado ao Instant Messaging em SMS, sem ver a conta, já disparam em torno de 1.000 a 1.500 SMS, até mais, por mês. E levam, por isso, conta de $60 a $70 pelos SMS. Então, as operadoras, até agora, não têm uma proposta dimensionada para isso e, portanto, ainda falta um pouco da migração de Instant Messaging para o meio celular, pela precificação, porque também você paga para receber as mensagens também. Então, como as pessoas não sabem se você está no celular ou se está em casa, que essa ideia da convergência, quando você está no celular ou está na sua mesa em casa, é difícil regular. Então, a precificação para contornar esse problema ainda não foi totalmente resolvida. Então, eu acho que é importante entender justamente como é que esse cenário vai funcionar no futuro. Entender a interligação dos aparelhos que comunicam em casa, no ponto de acesso que liga à internet, e como é que isso também muda o perfil do usuário final e o usuário residencial para ser um usuário basicamente móvel e utilizando a convergência IP e realizando suas chamadas à voz através dessa tecnologia também. Então, essa conclui a minha apresentação agora, e eu agradeço muito pela atenção de todos.